começar a agradecer. Eu que agradeço, doutor Breno, pela disponibilidade. O doutor Breno é formado pela Universidade Complutense de Madrid. Ele já terminou, é especialista em hematologia e hemoterapia e integra o corpo clínico da Oncohemato da Beneficência Portuguesa. Doutor Breno, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter o senhor como palestrante. A palavra é sua. Obrigado pelo convite. E como vocês podem ver, eu trabalho tanto na BP, aqui em São Paulo, como também na Oncoclínicas em Brasília. Tá? E para mim é um prazer participar de reuniões, discussões clínicas, né? E o modo online parece cansativo, mas às vezes ajuda, porque eu sair daqui agora do consultório e até aí já ia atrasar ainda mais. Então, tem algumas coisas que facilitam, né? Facilita também, exatamente. Não é do todo ruim, né? Mas, vamos lá. Então, eu queria novamente agradecer a vocês, e aqui são meus conflitos de interesse, como vocês veem, eu estou conflitado pra caramba, mas isso é bom porque eu não falo bem, nem muito mal de ninguém, fico ali e posso falar depois, tá? O que vocês precisam entender, que eu dou a introdução antes de entrar na própria gamopatia de significância renal, é que entender o mieloma múltiplo, né? O mieloma múltiplo é uma doença de proliferação clonal na medula óssea e que vai afetar alguns órgãos. É uma doença infrequente, como vocês sabem, doença frequente pela OMS tem que ser mais de 65 casos por cada 100 mil habitantes por ano, tá? E no caso, o mieloma múltiplo dá mais ou menos 7 casos por cada 100 mil habitantes. Se você faz a população de São Paulo, tem caso caramba. Mas, pela OMS, não é uma doença corriqueira, né? É uma doença rara, né? Corresponde a 1% de todas as doenças neoplásicas nos Estados Unidos e em torno a 10% dos tumores hematológicos, e a segunda neoplasia mais comum, né? Hematológica, tá? A idade é mais ou menos de diagnóstico 61 anos. Eu digo como mieloma múltiplo por conta que é o guarda-chuva de todas essas doenças das gamopatias, né? E todas essas doenças que vêm com menos frequência, como amiloidose, POEMS, gamopatia significância renal, todas são derivadas de um contexto de que você acha que é mieloma e não chega ao diagnóstico de mieloma, mas tem uma dessas entidades. É mais frequente em homens, né? E como vocês podem ver, a maior frequência é a partir dos 65 anos, mas se você pegar a partir dos 50 de 60 para cima, dão 80% dos casos, numa frequência maior na população negra, tá? Agora entrando já um pouco, aprofundando mais, a célula plasmática, o plasmócito, que é responsável de tudo isso que a gente está falando, né? De que a gente fala hoje, ela vai ter alguns mecanismos para provocar essa situação clínica. Vamos lá. Por um lado, ela vai se reproduzir de uma forma anômala e produzir as imunoglobulinas anormais, tá? Além de produzir o pico monoclonal, que pode se depositar no rim, ela também vai provocar a diminuição da produção das imunoglobulinas normais e vai provocar uma imunossupressão, vai provocar uma imunoparesia, e esse pico monoclonal, essas imunoglobulinas do pico monoclonal, são ineficazes, ou seja, não te protegem tão bem. E ainda mais que diminui a produção das outras imunoglobulinas, que é a imunoparesia que eu falei. Por outro lado, ela vai se proliferando dentro do osso e vai ocorrer duas coisas. Ela vai invadir a medula óssea e inibir a produção de células normais, ou seja, pode provocar uma anemia ou uma plaquetopenia, não só pela invasão e efeito massa, mas também pela produção de citocinas inflamatórias que inibe uma hematopoese adequada. Essa invasão medular também vai provocar a ativação dos osteoclastos e inibir os osteoblastos, de forma que vai ter a destruição óssea, que tudo isso vai ter um comprometimento orgânico que pode causar insuficiência renal pela hipercalcemia, lesões ósseas, etc. Também, em fase de diagnóstico, lembrar que quando um paciente tem em fase diagnóstica, e 90% desses pacientes apresentam dor óssea,
que é que vai acontecer? Esses pacientes vão ter, muitos deles, abuso de anti-inflamatórios, então, e também provas diagnósticas com contraste em desconhecimento de função renal, e esses pacientes podem entrar ao diagnóstico já em urgência dialítica, e que, em algumas ocasiões, não seja pelo próprio mieloma, mas sim pela fase do diagnóstico ambulatorial, com contrastes de tomografia, como também de abuso de anti-inflamatórios por dores na coluna. Isso é frequente que vocês veem, inclusive mais que eu, porque não só do mieloma, por outras patologias também, essas duas situações, né? Aí, para vocês entenderem, quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem 3 situações clássicas, né? Que é o MGUS, que é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que cumpre o critério de que você tem o pico monoclonal, mas ela tem um componente monoclonal menor de 3 gramas por decilitro, tem uma infiltração medular menor de 10% e não tem sinais definidores de mieloma múltiplo, tá? Do outro lado, em laranja, tem o mieloma sintomático. O mieloma sintomático, ele cumpre os critérios e ainda apresenta os sinais que eu coloco abaixo, tá? Apresenta os sinais clínicos de um mieloma múltiplo. E no meio está o mieloma smoldering, que ele tem diagnóstico de mieloma, mas não tem eventos definidores de mieloma múltiplo, tá? Só para vocês terem uma ideia de que o que a gente antigamente falava só do mieloma e tratar mieloma, cada dia a gente antecipa mais o tratamento para evitar situações que não esperar catástrofes por progressão de mieloma de insuficiência renal, fraturas patológicas, etc. Então, o nosso papel hoje em dia é identificar esses pacientes, quais são os de alto risco, alto risco porque vão progredir rapidamente, e a gente vai ter que tratar em menos de 2 anos, e com isso a gente evitar eventos catastróficos para o paciente. Só que o que foi visto é que, em muitos casos, esses pacientes que estão aqui em situação de MGUS ou de mieloma assintomático, eles podem derivar e começar a provocar outras doenças, como pode ser amiloidose, POEMS, ou o pico monoclonal C de linfoma, que o linfoma é uma doença linfoproliferativa B, né, falando dos linfomas B, que podem ter um pico monoclonal e podem ter uma amiloidose secundária a um pico monoclonal de um linfoma, etc. E também situações como o POEMS, como agora surgindo as gamopatias de significância renal, gamopatias de significância neurológica, tá? Vamos continuando. Como eu falei, é identificar. Essas são as definições, para vocês terem uma ideia de que quando a gente consegue identificar mieloma assintomático de alto risco e o mieloma sintomático, o que a gente tenta evitar é trazer para formas mais precoces a identificar essa patologia que vai progredir em forma de mieloma rapidamente e evitar situações catastróficas para os pacientes. Quando vocês veem um pico monoclonal e vê um mieloma assintomático, qual é a nossa preocupação? É identificar justamente os que vão progredir rapidamente. A gente vê que, historicamente, esse é um trabalho publicado em 2007 pelo pessoal da Clínica Mayo, que mostra que, aos 5 anos, 50% dos pacientes com mieloma assintomático, eles vão progredir a mieloma, tá? Enquanto apenas 4% vai progredir quando é um MGUS. Então, a gente tem que identificar sinais clínicos e sinais biológicos que possam te levar a um tratamento precoce, tá? E, por exemplo, se temos várias tentativas de score de risco, como eu falei previamente, justamente disso, de identificar quais são os pacientes que vão progredir rapidamente, ou seja, pelo nível de infiltração, pela anormalidades por FISH, tá? Pela carga tumoral e pela a cadeia leve,
que está da cadeia leve envolvida, o ratio, né, dividido pela cadeia leve não envolvida. E estratificando por grupos, de acordo com a pontuação, a gente vê que existem pacientes que vão progredir rapidamente e outros que não vão progredir rapidamente, por isso é nossa preocupação. Quando a gente fala de distinguir o pico monoclonal, a gente tem que distinguir o pico monoclonal em picos que não são IgM, as gamopatias não IgM, as gamopatias IgM e as gamopatias que sejam de cadeia leve exclusivamente. Porque eles podem ter origem diferente, não origem da célula. A célula é uma célula B, seja no estádio mais maduro ou menos maduro. Mas são células B que estão provocando o pico monoclonal e que podem desenvolver alguma doença. Os picos as MGUS, IgA, IgG, IgD, as não IgM, são mais frequentes de se desenvolverem a mieloma múltiplo. Quando são picos IgM, são mais característicos, tem que ficar de olho, que sejam formas linfomatosas, principalmente de Waldenstrom, tá? Em que pode ter quadros de nefropatia, por exemplo, por amiloidose secundária, mais típico de uma MGUS IgM associado a um Waldenstrom, que é a proteína característica dessa doença. E os picos monoclonais que sejam apenas de cadeia leve, a gente tem que estar muito atento em formas de que se esse paciente pode derivar em mieloma, mas esse paciente também pode derivar em amiloidose, doenças de cadeia leve, que existe a diferença entre doença de cadeia leve e amiloidose. Ambas são doenças que estão infiltrando o rim, mas que uma deposita em forma de fibrila e a outra não. Na biópsia você vai ver o vermelho Congo e na outra não. É só o depósito de infiltração da cadeia leve. Mas também outras formas, como podem ser síndrome de Points. Tá? Aqui eu mostro para vocês justamente o tipo de lesão. E aí vocês podem... É quase um atrevimento para mim falar isso para vocês, né? Porque isso é um slide mais nefrológico que hematológico, que é onde a lesão onde está localizada a lesão e onde vai ser a doença, qual a característica. O famoso rim de mieloma, conhecido por todos, que é a nefropatia do mieloma, o habitual é que seja o quê? Que seja um depósito de cadeia leve no túbulo distal e que vai provocar a reação inflamatória e vai causar simplesmente o depósito e a perda urinária de cadeias leves, de imunoglobulinas. Quando você faz uma eletroforese de proteína numa gamopatia, num estudo inicial, é justamente para ver se tudo que vemos de perda proteica, seja de imunoglobulinas, seja ela completa ou seja só de cadeia leve na urina, ou se tem uma perda também elevada de albumina de outras proteínas, para saber se a lesão não é atípica do mieloma e tem outras lesões mais proximais que nos dá outras ideias de como um Fanconi-like, que seja uma glomerulonefrite, e aí a gente vai ver os diferentes tipos de lesões que envolvem outros mecanismos, né, de infiltração por cristais, ou infiltração da imunoglobulina, ou das próprias células, e que tem outro mecanismo, como pode ser um mecanismo de citocinas inflamatórias, como NF-kappa-beta, de interleucinas, que são as típicas das reações, tanto no glomérulo como no tubo proximal, tá? Em forma prática, o que a gente faz? Assim, a mensagem prática. A mensagem prática é o seguinte: o rim, como eu falei previamente, o rim de mieloma, ele perde apenas a proteína monoclonal, tá? É uma proteinúria seletiva, tá? E pode ser reversível. A doença de cadeia leve e a amiloidose, a doença de cadeia leve também é seletiva, pode, pela lesão no glomérulo, se transformar em não seletiva por causa da síndrome nefrótica que causa, porque a lesão é mais
anterior, né? E a amiloidose é não seletiva. Com isso, o papel da eletroforese que você pode identificar. Um paciente que tem uma síndrome nefrótica picomonoclonal e perde muita albumina, muita imunoglobulina do pico monoclonal, será uma das duas e não será um mieloma. O rinimieloma perde apenas a proteína monoclonal. Aqui, a modo de resumo, o que é que eu mostro para vocês? Tá? Todas essas doenças hematológicas que podem provocar picos monoclonais e que podem estar envolvidas em qualquer dessas doenças que eu falei do rim, que pode dar mecanismo de ação, mecanismo de depósito de alguma forma para provocar uma gamopatia de significância renal. Tá? E quais são os mecanismos? Você pode ver, essa é uma publicação que é muito interessante, porque ele mostra distintos níveis de lesões, como foi aquelas que eu mostrei antes, mas distintas formas de lesões que a gente pode ver, se está, inclusive, previamente, como pode ser na síndrome de Poins, por mecanismos de aumento do VEGF, do fator de crescimento vascular, mas também de microangiopatia trombótica associada a gamopatias, que são vasculares, tá? Mas também lesões que seja no próprio glomérulo ou pode ser no túbulo proximal. E são mecanismos de ação diferentes que sejam por glomerulonefrite, por depósito de cristalóides e tal, que eu vou mostrar para vocês aqui. São diferentes formas de depósito, até mesmo pela amiloidose, que são as fibrilas que se depositam aí. Então, quais são os mecanismos de patogenicidade no rim pela imunoglobulina, né, depositada? Seja por dano glomerular, seja por dano túbulo intersticial, tá? Ou seja, por mecanismos indiretos, como podem ser imunomediada, que a imunoglobulina provoca um anticorpo anticomplemento, pode ter microangiopatia trombótica ou pode ser, como eu falei, mediada pelo VEGF, que é da fisiopatologia da síndrome de Poins. Então, todos esses quadros podem ser mecanismos, podem ser quadros que estão relacionados às proteínas, depósito de proteína monoclonal. Então, é muito importante o que? Principal, ter uma suspeita clínica, mas principalmente um bom patologista renal. Quem é o patologista renal de vocês? É o professor Luiz Moura. Então pronto, acabou. Já estão na glória. É isso aí. Aquele caboclo é o cara que mais sabe de patologia renal, provavelmente um dos caras que mais sabe no mundo, tá? Ou seja... tem que valorizar, né? O que é daqui. Vocês não podem se queixar, tá? Vocês não sabem o que é trabalhar com biópsia renal, que chega aqui de segunda opinião do país todo, e que eu, na mesma hora que eu olho, eu mando um WhatsApp pro Luiz Moura e digo assim, pode receber aí uma lâmina, claro, é a nossa salvação. Ele é bem solícito mesmo. Eu já participei em duas edições dos cadernos de patologia renal que ele faz. Sim. A gente todo ano fazia, mas com a pandemia isso foi suspenso. Mas a ideia é que no futuro, quando melhor, voltar também. Exatamente. Eu participei em 2 ocasiões, falando justamente da amiloidose, etc. Bacana. E aqui, como eu falei, dependendo de como seja o depósito, né? Aqui, de uma forma de se é um mecanismo, se é direto ou indireto, e a forma de onde é a lesão e quais os tipos de patologias que vão ocasionar, né? Seja no glomérulo, no túbulo intersticial, imunomediada ou citocinas, aqui vocês podem ver que se está em relação direta com a imunoglobulina, se é por depósitos organizados, né? Que pode ser de forma fibrilar, no microtúbulo, ou se é inclusões ou depósitos de cristais, ou também, da mesma forma, não organizadas, como pode ser essa glomerulonefrite por depósito da imunoglobulina, mas também, como eu falei, do complemento e da microangiopatia trombótica. Agora, para ir finalizando, porque aí a gente bate um papo melhor, porque é muita informação,
Quando a gente pensa, volta lá nos primeiros slides, que o pico monoclonal pode ser não IgM, pode ser IgM, pode ser de cadeia leve, como a célula está numa forma de maturação diferente, porque a célula plasmática é um linfócito já envelhecido, né, a célula de memória, o plasmócito já tem outros marcadores de membrana, por exemplo, o CD20, que vocês conhecem muito bem como alvo do rituximab. Então, se é um pico monoclonal IgM, não devemos de pensar que seja secundário a um Waldenström, né, a um linfoma, e temos que fazer um pensamento diagnóstico e terapêutico pensando justamente em tratar um linfoma, um Waldenström, e vamos com protocolos que vão dirigidos a células B, que não são plasmócitos, que já estão numa fase prévia, e que vai ser protocolos de linfoma, seja o tratamento do Waldenström mais antigo, como rituximab, ciclofosfamida e dexa, ou seja, rituximab associado à bendamustina. Quando você tem a célula tumoral que seja marcada, que seja depósito de não IgM, que se pareça mais à célula plasmática, sejam por pólimes, associada a pólimes, associada à amiloidose, ou que não tenha nada, né? Que você tenha só o pico monoclonal, que seja IgA, IgG ou cadeias leves, você vai pensar em tratamentos mais associados ao mieloma múltiplo, tá? E aqui, quando você não detecta, né? Quando você não detecta a célula, mas detecta no sangue ou na urina, você não detecta na biópsia, mas no sangue e na urina, a forma de pensar é a mesma, dependendo do tipo. Você vai pensar numa célula mielomatosa ou numa célula linfomatosa, tá? Pensando sempre que, quando se fala em gamopatia, seja renal, neurológica, etc., gamopatia é pensando em células B, tá? Células T, linfomas T não causa gamopatia porque ela não vai causar um pico monoclonal, porque ela não produz imunoglobulina, tá? E aqui, a mesma forma, se não consegue detectar em sangue e urina, mas você tem uma síndrome nefrótica que você não sabe, você tem uma insuficiência, agora vocês estão mudando a nomenclatura, não pode mais falar de insuficiência se não for aguda, né? É doença renal, né? É isso mesmo. Injúria renal. Tô aprendendo. Exatamente. Então, o que você tem que, quando começar o estudo, realmente o estudo, eles recomendam, os grupos, né, recomendam de fazer a biópsia, etc., quando tem uma proteinúria maior de 1 grama por dia. Não sei se é a rotina de vocês. A gente, quando tem essas proteinúrias de origem não bem determinada, a gente investiga. Então, a gente tem acesso à imunofixação e também à eletroforese. Então, a gente vai aos segmentos daí. Mas, assim, dependendo do caso, até 500 miligramas a gente já investiga, porque não é comum, né, ter. Se não tiver outros fatores, como uma diabetes, uma hipertensão, que favoreça a ter uma proteinúria, né? Um dano renal. Então, exatamente isso aí. E então, o grande lance é procurar qual é o pico monoclonal e fazer uma biópsia para ver qual o tipo de lesão, onde está a lesão, né? E que investigação a mais temos que fazer. Fazemos no país afora, por exemplo, não temos como clonar Luiz Moura por aí. Então, o que acontece? Chegamos com pacientes, muitos pacientes que têm amiloidose. Quando você diz um paciente que tem amiloidose, eles chegam com o papel da patologia com amiloidose, mas eles não conseguiram tipificar se era uma amiloidose, que tipo era, se é uma amiloidose por componente monoclonal, se é uma amiloidose AL, se é uma amiloidose qualquer tipo. E para isso eu tenho casos clínicos, por exemplo, que eu já apresentei no evento de vocês aí. Era uma mulher jovem, 50 anos, com um pico monoclonal Chechelenko, mas que tinha uma proteinúria de 8 gramas, tá? Em 24 horas, hipertensa,
Ou seja, não tem nada a ver, e com a biópsia de amiloidose. Então, como ela tinha um pico de IgG e um depósito de amiloidose, então ficamos nessa dúvida. Ela já veio pensando em fazer um tratamento, quimioterapia, etc. e tal, por causa desse pico. Quando eu mandei a amostra para o Luiz, ele não conseguiu tipificar. Nem sempre você vai conseguir tipificar essa amiloidose. Ele confirmou que era amiloidose, mas não conseguiu tipificar porque a amostra era pequena. O que aconteceu? Peguei essa amostra e mandei fazer espectrometria de massa. Vocês já ouviram falar espectrometria de massa, justamente para... Era o que eu ia te perguntar, se eu tinha acesso, né? Eu só lembro de ter lá na Clínica Maio, mas se tiver um caminho mais fácil, a gente está procurando. O caminho mais fácil é muito fácil. O caminho mais fácil de fazer espectrometria de massa hoje é através do Laboratório Fleury. Ah, não sabia que fazia aqui. Já começou a fazer. E Legal. então, essa paciente eu mandei para a Clínica Maio, porque ainda era 2016. Exatamente, como você bem falou. E aí, o que aconteceu? Realmente tinha amiloidose e o que tinha era uma mutação do fibrinogênio. Aí vocês podem ver o que é uma amiloidose AL, de você fazer químio e transplante autólogo, a uma mutação do fibrinogênio que você só faz acompanhar. Então, a grande sacada, a grande necessidade que nós temos hoje é de conhecer melhor a patologia de ferramentas diagnósticas. Entendeu? Para poder, porque a gente fica muito nessa pegada de ter um pico monoclonal, uma biópsia, será que não será que... Então, você precisa de ter ferramentas diagnósticas. Quando a gente tem esses quadros, como os anteriores, que tem aqui depósito, fibrilar, já está tudo claro, ou até mesmo glomerulonefrite associada e tal, com um pico que você consegue mostrar o depósito da imunoglobulina mais complemento, você consegue mostrar o depósito de imunoglobulinas, você fica confortável, você consegue fazer o diagnóstico e iniciar um tratamento. O problema vem, por exemplo, quando é imunomediado. Se é difícil você fazer espectrometria, nem todos os lugares vão ter anticorpos contra o complemento, né? Uhum. Porque os reativos são raros, quantas provavelmente vão se estragar, porque o número de amostras que você vai ter ao ano é muito baixa e você não consegue ter uma rentabilidade, ter a técnica bem afiada, né? Para poder conseguir fazer isso. E outras coisas você afirmar, né? Por isso que precisa de muito consenso internacional, você afirmar que uma microangiopatia trombótica seja secundária a um pico monoclonal. É bem ousado você fazer se não for com consenso, né? Porque, assim, pico monoclonal causar tanto problema, né? Ou até mesmo que seja mediada. Então, o que é que você faz? Você estuda, você faz um diagnóstico de exclusão para demonstrar que o que está acontecendo é aumento de VEGF, isso também se faz aqui no Brasil já, quando a gente está fazendo o estudo do POEMS, e você consegue determinar, faz a biópsia em ausência de outros fatores, que da biópsia não se encontra nenhum motivo para aquela proteinúria, para aquele dano renal, para aquela insuficiência renal, você pode associar a que seja relacionado ao VEGF, né? Do outro modo, você vai mostrar que tem as lesões glomerulares e tem o depósito da imunoglobulina envolvida naquele processo, tá? Então, para ir finalizando, eu queria chamar vocês para uma discussão, para ver casos que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham, porque é muito importante o conceito, mais que o tratamento. O tratamento é identificar qual é o pico monoclonal e por qual o caminho que a gente vai seguir, mas chegar a esse diagnóstico que é o complexo e que a gente precisa ter mais discernimento e ter um bom apoio da patologia para poder a gente chegar a um diagnóstico e dar uma conduta. Muito bom.